Oi, tudo bem? Hoje eu vou te ajudar a dar uma repaginada em uma peça básica. Aqui eu peguei uns shorts jeans que eu tinha já há algum tempo e eu queria dar uma outra cara para ele. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Nós vamos precisar de tesoura. Eu tenho essa tesourinha de arremate porque eu já faço customização das minhas peças e ela facilita bastante na hora de cortar a linha mais rente ou de, por exemplo, descosturar alguma peça, mas dá para fazer com a tesoura super de boa. Eu vou usar uma linha próxima ao tom do tecido que eu vou usar, agulha. Eu escolhi as miçangas na cor prata, porque o meu tecido tem a lavagem escura e eu quero dar um destaque para as miçangas que eu vou aplicar, eu quero que fique uma coisa bem destacada, então eu escolhi prata. E um pedacinho de sabonete para marcar o tecido, caso vocês precisem. Vamos lá? Aqui eu peguei uma outra peça de lavagem similar, só para vocês entenderem o processo do que eu fiz no meu anterior. Então, com o sabonete, você vai fazer uma marquinha mais ou menos de onde você quer aplicar as suas miçangas. É nessa hora que você pode definir se você quer fazer um desenho, de repente um coração, ou simplesmente marcar o espaço que você vai deixar entre uma bolinha e outra. Ajuda bastante na hora de você criar um padrão de espaçamento, um padrão visual melhor para sua peça. E aí eu só vou colocar as miçangas aqui em cima para medir um pouco do espaço que eu vou dar entre elas, tá vendo? Essa danadinha não quis parar, mas dá para vocês terem uma ideia mais ou menos do espaço que eu quis criar na minha peça, entre uma miçanga e outra. E agora vamos para a parte de aplicar as miçangas na peça. Então, aqui, ó, com a linha, eu vou dar mais ou menos uns 3 nozinhos na ponta da linha, para ela não transpassar o tecido e, né, passar para outro lado. Então, com a agulha, eu vou levantar. Ah, procura levantar o forro do bolso, para você não prender o bolso na peça e acabar perdendo o bolso. Então, você vai passar aqui, ó, a agulha na marcação que você fez, até você sentir que o nozinho bateu no tecido, tá vendo? E aí você vai passar a miçanga pela agulha, descer ela até encostar na sua peça. E aí agora você vai passar a agulha bem rente ao outro lado da bolinha, para não ficar, quanto mais rente você passar, menos aparente a linha fica na parte de fora da peça. Então, ó, você vai passar a linha, aí você ajeita, né, a bolinha para os furinhos ficar na lateral e de frente você ter a visão da miçanga inteira. E aí você vai repetir o processo, passando a linha pelo primeiro lado aqui da bolinha, passar a agulha, né, no meio da bolinha novamente, e novamente, bem rente à bolinha, você vai passar de novo a agulha. Eu costumo passar mais ou menos umas 3 vezes por bolinha para ela ficar bem fixa, inclusive depois, durante a lavagem, o uso do dia a dia. Senão ela acaba caindo ou ficando mais fácil dela ficar frouxa. Então, você vai dar aqui, ó, terceiro ponto, tá vendo? Ó, você vê que tá bem próximo um ponto do outro. E aí, você vai passar a agulha por baixo do tecido e por baixo da bolinha. Se você passar só na linha, fica mais fácil dela sair. Então, aqui fica mais seguro. E aí, você vai deixar um espacinho na linha, o suficiente para você passar a agulha por dentro dela. Então, você vai passar a primeira, e agora a segunda vez, e vai puxar para dar uma espécie de nó cego e fixar a sua bolinha. Aí você vem com a tesoura ou a tesourinha de arremate e corta o excesso de linha. Olha como fica fixa e a linha não fica aparente. Tá vendo? Então, vamos repetir novamente o processo em outra miçanga. Ó, eu vou dar... Aqui, nesse caso, 2 nozinhos é o suficiente. Tá vendo? Ó.
bem na pontinha. Mas vou dar um terceiro só para garantir, né? Então, 3 nozinhos na ponta da linha. E vamos repetir todo o processo que eu mostrei para vocês anteriormente. Sempre lembrando de levantar o forro da peça do bolso para não comprometer o bolso, tá, meninas? Então, você passa aqui novamente a linha. Nessa hora, minha miçanga fugiu. Olha, passa a miçanga aqui novamente. Desculpa a oscilação de luz, é porque eu estava usando a luz do sol. Para deixar bem nítido para vocês. E você vai repetir todo aquele processo da primeira aplicação. Ó, bem rente sempre ao primeiro ponto, para ficar menos aparente a linha quando você terminar de aplicar peça por peça. Ó, novamente, aqui eu vou dar só 2 pontinhos só para vocês entenderem e o vídeo não ficar muito comprido também. E ó, aí você vai novamente passar pelo tecido atrás da bolinha. E aqui acontece uma coisa que é até interessante mostrar para vocês porque acontece acidente de percurso. A linha embola no meio, ó, antes de chegar, impedindo de arrematar com o ponto cego. O nó cego, perdão. Então, você pega aqui a tesoura, vê se a linha aqui enroscou é o suficiente para você dar um nó manualmente. E nesse caso, deu. Então, você vai dar 2 nós com a mão mesmo, para fazer esse arremate, sem ter que começar o processo do zero. Ó. 2 nozinhos já é o suficiente para você fixar a bolinha. E aí, você corta o excesso de linha. Trazer pertinho aqui para vocês verem. E esse eu cortei com a tesoura normal. Ó, bem rente. E ela fixou a bolinha, tá vendo? Aqui é a peça que eu já tinha feito anteriormente. Ó, eu escolhi um padrão diagonal de bolinha. Aqui tá o arremate, como fica por dentro. E aqui o resultado final da minha peça, com aplicação de miçanga. Aqui eu vou deixar um mini tutorial para quem nunca customizou usando linha e agulha. Então, eu vou repetir todo o processo que eu fiz, só que num tecido claro com uma linha escura, para ficar bem ilustradinho para quem ainda possa ter ficado com alguma dúvida. Então, você passa a linha por trás do tecido, já com o nozinho na ponta, vai passar ela pela miçanga, tá vendo? E levá-la até próximo ao tecido. E aí, você vai dar um jeitinho de segurar a bolinha e passar a agulha do outro lado o mais rente possível dentro da bolinha. Perdão, na lateral da bolinha. E você vai dar esse primeiro ponto para fixar a sua miçanga. Olha só como ela fica bem rente. E aqui vocês só estão vendo a linha porque ela é de cor bem diferente do tecido. Mas ó, você vai passar novamente ela na lateral da bolinha, por dentro da bolinha e mais uma vez na lateral. Se a linha der uma enganchadinha, é só dar uma puxadinha que ela volta ao normal. Aí você vai dar aquele pontinho por trás da bolinha, no próprio tecido, dá 2 laçadas com a linha em volta da agulha para você dar aquele arremate com o nó cego, e que é o que vai fixar a bolinha. Aí você puxa direitinho até o final, até ele dar essa laçada. Tá vendo? E ó como a bolinha fica bem presinha, bem fixa. Vou cortar aqui o excesso de linha agora. E ó, tá vendo? Ela fica super bem fixada. E é isso, você vai repetir esse processo por toda a sua peça. E é assim que você vai aplicar as suas miçangas. E se você gosta bastante desse tipo de conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado final da minha peça. Olha só como aquele jeans esquecido na gaveta, bem básico, ganha novos ares, fica super estiloso e dá um efeito lindo à noite. Até a próxima!